Olá! Hoje vamos fazer uma viagem no tempo, até à Idade Média, para desvendar um dos maiores desafios de engenharia daquela época. Sabem, a arquitetura românica é muito mais do que igrejas antigas. É, na verdade, uma história fantástica sobre inovação e sobre como se resolveu um problema que parecia mesmo impossível: construir edifícios girantes de pedra sem que viessem abaixo. Então, vamos lá situarmos. O problema era sério. As igrejas de madeira, que eram comuns, ardiam com uma facilidade tremenda. A solução óbvia seria usar pedra, claro. Só que havia um pequeno grande problema. A pedra é ridiculamente pesada. Por isso, a pergunta que tirava o sono aos arquitetos medievais era esta: como é que se consegue pôr um teto de pedra a cobrir um espaço enorme sem que o peso esmague tudo? A primeira parte da solução foi mudar completamente a mentalidade. Em vez de pensar em edifícios elegantes, os construtores começaram a pensar nestas igrejas como se fossem autênticas fortalezas. O segredo inicial? Força bruta. E olhem que isto não é um exagero. Para aguentar o peso colossal de um teto em pedra, as paredes tinham que ser maciças. Estamos a falar de paredes com vários metros de espessura. Esta era a fundação de tudo: construir de forma tão grossa e robusta que a estrutura aguentasse o seu próprio peso. Mas só as paredes grossas não chegavam, era preciso uma ajuda extra. E aí entra o contraforte. Pensem nele como um músculo de pedra do lado de fora da igreja. Enquanto o peso do teto empurra as paredes para fora, o contraforte faz exatamente o contrário: empurra-as para dentro, contrariando essa força. É uma solução de engenharia super inteligente e que fica bem visível, garantindo que estas fortalezas sagradas se mantinham de pé. Ok, problema das paredes super espessas, resolvido. Mas claro, uma igreja não pode ser um cubo de pedra fechado. Precisa de portas, de janelas. Então, como é que se abriam buracos nestas paredes gigantes sem que tudo ruísse? A resposta, curiosamente, veio do passado. Os construtores medievais foram espreitar o que os grandes mestres da engenharia tinham feito séculos antes. Os romanos olharam para os aquedutos, para os coliseus e redescobriram o poder de uma forma geométrica que era, ao mesmo tempo, simples e absolutamente revolucionária: o arco. E a física por trás disto é genial. Um arco de volta perfeita, com a sua forma de semicírculo, não deixa que o peso que está por cima da abertura a esmague. Em vez disso, a sua curva desvia essa força, empurrando-a para os lados e guiando-a em segurança até aos pilares e depois para o chão. É por isso que vemos estes arcos por todo o lado na arquitetura românica. É a sua assinatura. Muito bem. Com o problema das paredes e das aberturas mais ou menos controlado, faltava o maior desafio de todos: o teto. Como é que se criava uma cobertura de pedra à prova de fogo que conseguisse atravessar o espaço gigante no centro de uma igreja? A primeira grande solução foi a abóbada de berço. E a lógica por trás disto é brilhante e tão simples. Se um arco funciona bem, por que não pôr vários em fila? Foi o que fizeram. Ao estender um arco de volta perfeito ao longo de todo o comprimento da igreja, criaram uma espécie de túnel de pedra. Era forte, seguro e, o mais importante de tudo, não ardia. Só que esta solução tinha os seus contras. Sim, era à prova de fogo e o efeito visual era impressionante. No entanto, o seu peso era absolutamente esmagador e exercia uma pressão constante para os lados, a empurrar as paredes. Isto queria dizer que não se podiam abrir muitas janelas, nem muito grandes. O resultado? Um interior um pouco escuro e com a sensação de se estar dentro de um corredor comprido. Ou seja, os construtores tinham conseguido a segurança que tanto queriam, mas tiveram de sacrificar a luz e a sensação de espaço. Era claro que era preciso uma nova ideia, uma forma mais inteligente de gerir o peso do teto para finalmente se poder deixar a luz entrar a sério. E essa solução chegou com a abóbada de aresta, um verdadeiro salto tecnológico. Imaginem o cruzamento de duas abóbadas de berço a 90 graus. Ao fazerem isto, os construtores conseguiram algo incrível: concentrar todo o peso do teto, não na parede inteira, mas em apenas 4 pontos. Isto foi revolucionário porque, de repente, as paredes ficaram livres desse peso, o que permitiu fazê-las mais altas e rasgá-las com janelas maiores. Com estes grandes quebra-cabeças de engenharia resolvidos, podemos finalmente entrar nestas igrejas e perceber como é que todo este esforço se traduziu num ambiente e numa atmosfera únicos. A maioria destas grandes igrejas foi construída seguindo uma planta em forma de cruz latina. O braço mais comprido da cruz é a nave, onde as pessoas ficavam, o braço mais curto é o transepto e na cabeça da cruz ficava a ábside, com o altar principal. Este design não era só simbólico, era também uma forma muito inteligente de organizar o espaço e ajudar a estrutura a distribuir o peso. Entrar numa igreja românica é uma experiência muito própria. A luz é pouca, quase misteriosa, e entra por janelas pequenas e estreitas lá no alto. Em vez de colunas finas e elegantes, o que encontramos são pilares gigantescos, tão largos que seriam precisas várias pessoas para os abraçar. Tudo transmite uma sensação de solidez, de abrigo, de um lugar seguro e silencioso, longe do mundo lá fora. Mas a arte não vivia só no interior.
A fachada, e em especial a porta principal, o chamado portal, era o grande palco onde a igreja comunicava com as pessoas através da escultura. Esta frase resume a ideia na perfeição. Numa altura em que a grande maioria da população era analfabeta, as esculturas no tímpano, aquele espaço semicircular por cima da porta, eram autênticos livros abertos. Contavam as histórias da Bíblia, mostravam cenas do juízo final, eram lições, avisos e promessas, tudo esculpido em pedra para que todos, mesmo sem saber ler, pudessem entender a mensagem. Então, depois de tudo isto, qual é a grande lição que estes mestres construtores nos deixaram? Qual é o seu verdadeiro legado? O mais importante a reter é a escala. Estamos a falar de edifícios que podiam chegar aos 100 metros de comprimento. Para a esmagadora maioria das pessoas da Idade Média, estas igrejas eram, de longe, as maiores e mais impressionantes construções que alguma vez veriam. Dominavam a paisagem e mostravam que era possível construir algo verdadeiramente monumental. Portanto, o impacto do estilo românico pode ser resumido em 3 grandes passos. Primeiro, dominaram a pedra, aprenderam a usar a geometria e a física para controlar o peso. Segundo, usaram esse domínio para criar espaços interiores de uma dimensão nunca antes vista. E terceiro, e talvez o mais importante, todo este conhecimento serviu de base para o que viria a seguir. A engenharia românica abriu caminho e deu as ferramentas para se poder sonhar ainda mais alto, preparando o palco para as famosas catedrais góticas. E para terminar fica esta reflexão. A arquitetura românica nasceu para resolver problemas e limitações, o medo do fogo, o peso da pedra. A criatividade não surgiu apesar dos obstáculos, mas por causa deles. O que nos leva a perguntar que desafios e limites dos nossos dias estão, neste preciso momento, a dar origem às grandes inovações do futuro. É algo em que vale a pena pensar.